Moçada, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Enem e a nossa geografia, tranquilo? Então assim, eu queria que vocês, nesse começo, prestassem muitíssima atenção para que a gente possa entender o que é o Enem, para a gente fazer um raio-x daquilo que você precisa estudar, principalmente na área da geografia, tranquilo? Bom, quando a gente trabalha com a geografia, a gente tem aqui alguns assuntos que são extremamente importantes, que são muito abordados em provas. Eu vou fazer aqui de antemão um convite a vocês. A partir de junho, vocês vão poder acompanhar alguns assuntos com a gente através do canal do YouTube. O canal foi criado, mas ainda eu estou ajeitando alguns vídeos para a gente colocar lá, para que a gente possa mais adiante, pessoal, ter nos últimos 4 ou 5 meses de prova do Enem, toda semana vídeos que envolvam questões de atualidades, que envolvam dicas importantes sobre os mais variados assuntos de história, geografia e sociologia para o Enem de vocês, tranquilo? Então o site, o canal do YouTube, Geografia em Construção, a partir de junho, a gente já vai estar alimentando. Além desse canal, em junho, eu indico para vocês o canal Café com Química, onde o professor Michel Henry, ele já está lá trabalhando com vocês, com videoaulas pequenas e extremamente didáticas. E ainda o Tapioca com Poesia do professor João Filho. O Tapioca com Poesia do professor João Filho, onde ele passa, através de poesia, interpretações, trabalhar com vocês a literatura, trabalhar com vocês a parte do português e, claro, para vocês que gostam de poesia, ouvirem poesias interessantes e interpretar esse material, beleza? Bom, mas voltando aqui para a nossa geografia, certo? Na geografia, no Enem, se trabalha bastante com a ideia de competências e de habilidades. Quando a gente fala em competências e habilidades, nós estamos falando da capacidade que sujeitos têm de se mobilizar recursos para abordar, resolver situações, problemas do cotidiano. Então eu costumo dizer o seguinte, que quando você trabalha com a visão do Enem, e a prova do Enem ele tem um objetivo muito claro. Qual é o objetivo? É que a gente possa adquirir conhecimentos, um conjunto de habilidades. Professor, o que seria o conhecimento? O saber. O que seriam as habilidades? É o saber fazer. Eu posso ter conhecimento e não ter habilidade. Eu posso ser um grande intelectual, mas eu não tenho a habilidade de transmitir o conteúdo, por exemplo. Perfeito? Então o Enem quer que você tenha conhecimento, o Enem quer que você saiba usar o conhecimento para resolução de problemas. E o terceiro ponto importante é o querer fazer. Eu sempre entro em discussão, né, quando o aluno diz para mim, professor, o Enem trabalha com competências e habilidades. Mas o que são habilidades? É você usar o conhecimento que você está adquirindo. Mas o que é ser competente? É ter conhecimento, saber fazer e querer fazer. É isso que te torna competente. É você se colocar diante de uma situação, um problema, ter conhecimento sobre o problema, ter habilidade para resolver o problema e querer resolver o problema. Então a ideia do Enem é transformar a educação no Brasil cada vez mais de forma prática, onde a gente passe a resolver problemas do cotidiano a partir da sala de aula. É essa a grande ideia. Mas o que eu preciso em termos de geografia
analisar de uma forma geral. Quando você pega a geografia e a história, ciências humanas, sociologia e filosofia, o que a gente vê muito no Enem? Interpretar. Interpretar é uma das principais pautas do Enem. Interpretar é determinar significado, certo? Várias habilidades, habilidade 1 e 6. Analisar o problema é outra questão que vocês precisam entender. Analisar, investigar, examinar de forma minuciosa as questões. Nas provas do Enem, vocês têm aqui, e aí eu vou acelerando aqui, que fazer associações, agregar conhecimentos. Esse ano, por exemplo, nós vimos na quarta-feira nos Estados Unidos uma grande mobilização social para rememorizar a morte de Martin Luther King, o maior ativista racial norte-americano. O professor Dionísio, agora há pouco, falava sobre a questão de Charlottesville, nos Estados Unidos, e a retirada da estátua de Lee. Então, esse ano, os 50 anos de morte de Martin Luther King, o maior ativista. Esse ano, 130 anos da abolição dos escravos no Brasil, 13 de maio de 1888. Então, assim, a fazer associações, né? Vamos fazer uma análise, uma analogia sobre a questão do racismo americano e o racismo no Brasil, um raio-x da sociedade. Quando a gente trabalha pensando em Enem, história, geografia, nós temos o fator de comparações, onde a gente passa, a partir daí, obtendo semelhanças e diferenças, comparando fenômenos, né, que acontecem no Brasil, fenômenos naturais, fenômenos sociais, enfim, identificação, apontar, reconhecer problemas, né, que acontecem, por exemplo, na sociedade, a questão ambiental, a questão da construção, por exemplo, da usina de Belo Monte. Então a gente deve identificar a região, identificar problemas, enfim, certo? Então o Enem, ele quer que vocês passem a reconhecer áreas, certificar, conferir, confirmar, certo? Determinadas ações, todas as habilidades amarradas. Finalmente, avaliar, definir, determinar, imaginar, julgar, são sempre questões abordadas na prova do Enem. Todos os comandos da prova do Enem, vocês estão vendo aqui comigo agora. Pegou a prova de humanas, pessoal, o comando da questão, sempre ele vai te pedir algo nesse sentido. É assim que você facilita a sua vida na prova do Enem. Selecionar, ou seja, escolher determinadas ações. Qual das medidas abaixo é aquela que melhor seria aplicada no combate, por exemplo, à corrupção, ou, certo, a questão sobre a segregação racial, enfim, certo? Então, selecionar, relacionar, listar, arrolar, inventariar, ou seja, relacionar é fazer correlações entre fatos. E hoje nós iremos trabalhar a parte de geopolítica. Fernandes, por que geopolítica? A geopolítica, ela compreende parte da competência 2 e 3, dependendo da temática. Mas por que essa geopolítica ela é tão importante para a gente? A geografia, ela foi cobrada em 312 questões, primeiras, segunda e terceiras aplicações, de 2009 a 2016, certo? E aí, nós temos toda a relação dos principais assuntos que na prova de geografia vocês encontrarão. O assunto mais cobrado em geografia, na prova do Enem, foi geografia agrária. Fernandes, o que é geografia agrária? A identificação, por exemplo, dos principais pontos de conflitos no Brasil, o mapa de conflito, como a gente costuma dizer, o histórico fundiário brasileiro. Lei de terras, o ano passado foi abordada, então sesmarias, lei de terras, o sistema de posses, né?
a Lei Agrária de Itamar Franco, o Estatuto da Terra de 64. Então, trabalhar as questões agrárias, meio ambiente, o segundo assunto mais abordado na prova do Enem. E aí você pergunta, Fernandes, o que de meio ambiente a gente precisa saber? Galera, conferências ambientais 72, 82, 92, 2002, 2012 são sempre temas importantes. As conferências, né, do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, como a de Paris de 2015, como a de Marrakech, como a de Bonn na Alemanha no ano passado, percebe? Questões econômicas e globalização. Hoje se discute muito a política de Donald Trump, né? A gente vai falar até um pouco hoje, porque o tema da gente me obriga a falar sobre o cidadão Donald Trump. Se fala hoje numa antiglobalização, se fala hoje num presidente protecionista, um presidente que desfaz, teoricamente, aquilo que a gente viu os americanos desde os anos 80 pregoando, que é o enfraquecimento do Estado-nação, a partir da constituição de organismos supranacionais, que são os blocos econômicos. Outro assunto importante, demografia, cultura, 33 questões. Aí você vai lembrar das pirâmides etárias, a questão da empregabilidade, a questão dos setores econômicos. Na Suíça, em Davos, na Suíça, esse ano, se discutiu, e aí é um tema para redação também, para vocês pensarem, se discutiu esse ano, pessoal, a quarta revolução industrial e os impactos da quarta revolução industrial na empregabilidade, percebe? A questão sobre geografia urbana, a mobilidade urbana, a questão exatamente sobre o meio ambiente urbano, sobre o crescimento das cidades, sobre a hipertrofia. Vocês viram o ano passado ele falar sobre conurbação, geografia física, né? Normalmente o Enem bate muito em cartografia, né? Que a gente coloca a parte lá no final dessa lista, e na litosfera e em climatologia, uma questão de climogramas esse ano no Enem, tecnologia e transportes. E aí, pessoal, geopolítica, mas se você reparar, geopolítica eu botei 2 asteriscos. Muitas questões da geopolítica, ou seja, da geografia, a gente vê sendo colocadas e computadas na prova como questões de história, certo? Mas vocês vão ver que muitas questões que estão lá como sendo de história são também da geografia. Elas estão naquela linha de intersecção com a geografia. E aí tem indústria, energia, cartografia, regionalizações. Essa é a sequência que vocês vão ver em questões de geografia. Bom, e hoje nós iremos trabalhar essa geopolítica no Oriente Médio. Por que estudar o Oriente Médio em 2018? Porque esse tema é um tema forte e é um tema que pode ser abordado na prova do Enem em 2018. Primeiro, porque nós temos 70 anos da criação esse ano do Estado de Israel. Vocês vão fazer provas da UES também no meio do ano, fiquem atentos a isso, certo? A UES sempre tem questões bem atuais em suas provas. Então, Israel comemora 70 anos, 1948, a criação do Estado de Israel. Devemos lembrar desse tema, e aí vamos voltar a Donald Trump. Ano passado, em dezembro, e eu faço questão sempre de deixar a fonte para vocês, Donald Trump passa a reconhecer Jerusalém como capital de Israel e gera tensão global. Essa matéria foi do dia 7/12 de 2017, certo? E aí está a matéria que o jornal O Povo levantou. Que tensões vieram a partir da declaração de Donald Trump em reconhecer Jerusalém enquanto capital de Israel. Bom, discussões que suscitam. Israel comemora para eles um dia histórico, olha o debate global.
Para Israel isso é benéfico, evidentemente, é histórico. Jerusalém agora oficialmente, pela maior potência mundial, pertence a eles. Se você bem lembrar comigo, em 47, no sistema de partilha da ONU, Jerusalém seria uma área internacional e neutra, certo? A ONU, ela se posiciona contra toda e qualquer medida unilateral. Portanto, a ONU vai se posicionar contra Donald Trump. Nós temos aqui Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Nacional Palestina. Ele diz que postura do Donald Trump, ele passa a boicotar os esforços pela paz na região. Nós temos as declarações feitas no Brasil, que mantém a defesa de dois estados. O Brasil não vai compactuar com os Estados Unidos a ideia de um reconhecimento de Israel, de Jerusalém, desculpa, enquanto capital de Israel. A União Europeia se posiciona, França lamenta, britânicos discordam, União Europeia traça sérios problemas. Angela Merkel, na Alemanha, se diz contrária à ação americana. Papa Francisco, ele faz um apelo desesperado, pedindo exatamente mais respeito ao Estado quo de Jerusalém, né? Que volte a ideia da neutralidade. E por que não falarmos do Irã, um país xiita dominado por um sistema fundamentalista, anti-americanista desde 79, que adverte para o risco de uma nova intifada. Galera, o que é uma intifada? Intifada é um levante popular feito exatamente na Palestina. A primeira intifada em 87, né, contra os assentamentos de Israel. E aí nós tivemos ali a população atacando soldados de Israel, 87. Em 2000, uma segunda intifada, está no livro de vocês aí. Uma terceira intifada, alguns autores falam da intifada das facas, em 2015. E se teme uma nova intifada gerada pela revolta dos palestinos, pelo reconhecimento de Jerusalém como capital dos judeus. Então a guerra judeus e palestinos, perfeito? Bom, nós temos aqui uma outra situação importante esse ano. Por que trabalharmos Oriente Médio? Galera, Donald Trump, essa matéria é de hoje, 12h15. Eu estava me preparando para vir para cá e acompanhando as notícias globais. Eu sempre trabalho com essa parte de atualidades, e a minha preocupação sempre é trazer informações atuais para a gente discutir em salas de aula. Donald Trump está muito preocupado com o uso de armas químicas feita pelo ditador Bashar al-Assad da Síria, e o apoio que Vladimir Putin está dando de forma incondicional ao Bashar al-Assad. Então Donald Trump ameaça retaliar a Síria por um ataque por armas químicas e responsabiliza a Rússia e Irã pelo apoio. Fernandes, então a questão síria é uma questão importante para ser discutida? Sim. Fernandes, por que discutirmos Oriente Médio esse ano? Questão que o Enem adora: crise humanitária. Crise humanitária do quê? De refugiados. Agora, cuidado. 2011 ou 2012, eu não recordo bem, o tema da redação do Enem foi sobre a imigração de haitianos para o Brasil, que era o texto base da redação. E eu vi muito aluno cometendo erros gravíssimos. Que tipo de erro? Chamar exatamente os imigrantes haitianos de refugiados. Primeiro passo: o que são refugiados? Definição exatamente da Acnur, né? A palavra refugiado se aplica para todas as pessoas que fogem. Eu costumo dizer o seguinte: refugiados, pessoas que fugiam. Refugiados, pessoas que fogem.
Daí o termo refúgio. Então, quem foge busca refúgio, certo? Que tipo de pessoa pode ser considerado um refugiado? 3 situações. Pessoas que estão sendo perseguidas, sejam política, religiosamente, certo? Ou etnicamente. Pessoas que fogem de guerras e conflitos, ou pessoas que fogem de violações graves aos direitos humanos. Está claro isso? Então, em que tipo de situação eu posso apontar refugiados? 3. Perseguições políticas, religiosas, certo? Em caso de conflitos e guerras, ou, numa terceira situação, violações aos direitos humanos. Beleza? Mas aí a gente vai lembrar que a COP de Paris 2015, ela chegou a discutir uma terceira hipótese. Diante de um aquecimento global, do derretimento de calotas polares, do aumento do volume de água dos oceanos, nós estamos diante de uma transgressão do mar sobre ilhas. Professor, eu não entendi. Simples. Alguns países que são ilhas poderão ficar praticamente totalmente submersos daqui a alguns anos em virtude do aquecimento global. Então, por conta disso, a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, está tentando estabelecer uma nova categoria de refugiados. Serão chamados de refugiados do clima. É essa a grande discussão do século 21. Quando se trabalham refugiados, o termo refugiado, ele começou a ser trabalhado em que momento? Em 1950. Em 50 é criado o Tratado sobre os Refugiados, a partir exatamente do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Em 51, a gente vai trazer a Convenção dos Refugiados, a Convenção sobre Refugiados, também organizado, claro, pela Acnur. É a partir daí que a gente vai criar e definir parâmetros sobre os chamados refugiados. E em 67, os chamados protocolos sobre refugiados. Então, quando você for trabalhar questões de provas, vamos lembrar, os 3 níveis que nós temos de refugiados. Quem são os refugiados? Segundo lugar, pessoal, depois que a gente definir quem são os refugiados, quando a ideia de refugiado foi definida, pós Segunda Guerra Mundial, e qual é o principal órgão a trabalhar com a questão sobre refugiados. Professor, isso é importante? Sim. E eu estou falando de Oriente Médio, mas eu também estou falando de Brasil. Recentemente, e de forma ainda muito superficial, se fala na imprensa brasileira sobre uma crise de refugiados da Venezuela ao país. Cuidado, calma lá, certo? Vamos aguardar o que o CONARE, professor, eu não sei o que é o CONARE, é esse bichinho aqui, ó. CONARE é o órgão que atua no Brasil, que vai tratar sobre as questões pertinentes aos refugiados. Então, Fernandes, o que é o refugiado? Então, vamos supor, na Venezuela esteja havendo uma perseguição política comandada pelo governo de Nicolás Maduro. Eu estou supondo que esteja havendo. Então, automaticamente eu posso, então, pensar que existam refugiados na Venezuela. Sim, existirão refugiados na Venezuela. Agora, nem todos aqueles que estarão cruzando a fronteira serão refugiados. Alguns se aproveitam das migrações para fugirem de problemas econômicos. Está claro para vocês? Então, qual é o órgão brasileiro que vai regulamentar, que vai definir, que vai investigar, que vai agilizar o processo, né, de refúgio no Brasil? É o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados. Está claro isso? Então, dito isso, pessoal, é preciso que vocês, em provas vestibulares, também entendam quais são os principais grupos de refugiados que nós temos no mundo. Professor, eu tenho que saber disso? Galera, tem questões de provas agora, ano passado.
que exigiram de vocês até a ordem dos principais grupos de refugiados. Então, de onde vêm esses refugiados? Os maiores grupos de refugiados, desde a Segunda Guerra Mundial, são lá. Sírios, representam 12 milhões de refugiados. A crise política de Bashar al-Assad. A questão étnica entre sunitas, curdos e xiitas, dentro da Síria. E atualmente a guerra civil. Segundo o maior grupo de refugiados no mundo, eu sei que muita gente deve estar surpreso, Colômbia. Mas por que refugiados na Colômbia? Refugiados na Colômbia provocado por uma guerra interna das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, chamadas FARC, que desde 64 atuam dentro da Colômbia, gerando guerras e gerando o que a gente chama de deslocados internos. Deslocados internos são refugiados dentro do mesmo território. Está claro para vocês? Tranquilo? Então a Colômbia representa o segundo maior grupo que nós temos desde 50 de refugiados. O terceiro país com maior número de refugiados no mundo é o Afeganistão. Desde a invasão soviética em 79 de Leonid Brezhnev até a recente invasão norte-americana de Bush, 2001, e a atual crise política afegã geram refugiados. Quarto país hoje no mundo com maior grupo de refugiados, Iraque. Fernandes, por que o Iraque? O Iraque vem de uma ditadura, pessoal, desde os anos 70. Em 79, a Revolução Iraniana colocaria, em questionamento uma área estratégica entre Irã e Iraque, que era o controle do canal Shatin al-Arab. E aí, Iraque e Irã vão ter a mais sangrenta guerra da história do Oriente Médio. Uma guerra de 8 anos entre Saddam Hussein e Khomeini. Milhares de pessoas fugiram. Em 91, Estados Unidos invadem o Iraque, governo de Bush, o Bush pai, guerra do Golfo Pérsico. Em 2003, Bush invade de novo, agora o filho. E recentemente, 2011, 2012, diante da crise síria, se fortalece na Síria e no norte do Iraque um grupo chamado Estado Islâmico. Então milhares de pessoas fogem dessas guerras nessa área do Oriente Médio. E o Sudão do Sul? Sudão do Sul, mais recente país que nós temos, 2012. No Sudão do Sul nós temos uma guerra étnica. Uma guerra étnica, certo? Que envolve exatamente um país rico em petróleo, mas devastado etnicamente por um conflito. Me perguntaram aqui se é considerado refugiado apenas nas 3 situações. Sim, isso quem define é a Acnur, certo? Ou se pertencer apenas a uma... Não, entendi a pergunta, desculpa. Me perguntaram se eu preciso, para ser chamado de refugiado, ter as 3 situações: estar em guerra. Não. Se eu estiver tendo uma perseguição política, religiosa e étnica, eu já sou um refugiado, certo? Se houver uma guerra aqui e eu fugir dessa guerra, comprovadamente em fuga, eu já sou um refugiado, certo? E me pergunto aqui onde vocês podem conseguir o slide. Pessoal, creio eu que isso vai estar disponibilizado, certo? Para que vocês consigam pegar esse material pela internet, creio eu, no portal do Enem. Depois eu me informo aqui com o pessoal e o Fábio Frota passa as informações para vocês. Bom, e aí a gente pergunta, quais são os principais grupos e rotas de refugiados que nós temos hoje? Hoje, Síria, Afeganistão, Iraque, Sudão do Sul e chifre africano. O chifre, Eritreia, Etiópia e Somália. Perfeito? Bom, e aí vamos adiantar aqui um pouquinho para a gente correr com a matéria. Moçada, COP21, vamos para cá. Primeiro ponto importante para a gente é discutir o conflito judeu e palestino, certo?
Então vamos discutir esse conflito. Em primeiro lugar, o que é o nosso Oriente Médio? Essa noção espacial, cartográfica, você vai ter que ter na prova, certo? Então essa noção cartográfica, você tem aí a África, Egito, Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália, certo? E aí a gente vai começar com o Oriente Médio. Turquia é o país do Oriente Médio, governada por Tayyip Erdogan. Turquia perpassa agora sérios problemas políticos, conflitos intensos com os curdos e se envolve diretamente na crise síria. Chipre, país mediterrâneo que pertence à União Europeia. Esse Chipre, ele tem problemas diplomáticos com a Turquia. Síria, que a gente vai ter uma oportunidade para conversarmos sobre a crise síria, de Bashar al-Assad, um alauíta xiita que governa o país, certo? O Líbano, importante país na guerra entre judeus e palestinos. A questão de Israel, que é o centro da nossa discussão. Jordânia, também envolvida na guerra entre judeus e palestinos. Arábia Saudita, uma das maiores potências do Oriente Médio, governada pela família Saud desde os anos 20 na Arábia Saudita. Só um detalhe: existe uma guerra fria hoje no Oriente Médio. Existem duas potências que disputam o poder no Oriente Médio. Quem são elas? Arábia Saudita e Irã. Os dois países disputam hoje o poder no Oriente Médio. A Arábia Saudita, ela é sunita, e o Irã, ele é xiita, certo? E os dois disputam o controle do Oriente Médio. Países como Iraque, né, que a gente vai discutir também à parte. O Iêmen, que desde o movimento primaveril 2011, com a saída do governo de Ali Abdullah Saleh, passa por uma guerra civil entre dois grupos extremistas, Houthis e a Al-Qaeda, um xiita e um sunita, que gera uma guerra civil na região do Iêmen. Nós temos Omã, país também rico em petróleo, certo? Nós temos os Emirados Árabes Unidos e nós temos o Catar. Catar foi acusado ano passado de se envolver com terrorismo. O Kuwait, país que vai ser invadido pelo Iraque em 91, é uma das grandes reservas mundiais de petróleo, sexta, e o Irã, a outra grande potência da região. Pessoal, é esse o cenário que a gente vai estar trabalhando com vocês, certo? Mas vamos lá. Qual é a importância do Oriente Médio? Deixa eu só... Crise de Mianmar pode ser cobrada? Com toda certeza. É um tema importantíssimo que está ocorrendo em Mianmar, uma crise humanitária sem precedentes, certo? Mas vamos lá. Mas aí já é Sudeste Asiático, é uma outra questão. A importância geopolítica do Oriente Médio. Galerinha, por que estudar o Oriente Médio? Porque quase 70% do petróleo mundial está no Oriente Médio. E quando eu falo de petróleo, eu falo de um hidrocarboneto, onde até o presente momento a sociedade depende de petróleo. Tudo na vida da gente é direto ou indiretamente associado ao petróleo. Conflitos, guerras, a questão econômica. Para que você tenha uma ideia, 58% da principal modal de transporte do Brasil é rodoviária. Se o preço do petróleo subir, todos os produtos subirão no Brasil. Está claro isso? Ou seja, petróleo, ele é fundamental. Então, quando eu falo de petróleo, eu me lembro das grandes reservas. Venezuela, para quem não sabe, é a maior reserva do mundo de petróleo, tem 298 bilhões de barris. Arábia Saudita, o segundo, com 267. Nós temos o Canadá com 172. Nós temos o Irã com 157. Nós temos o Iraque com 150. Nós temos uma Rússia com 103. E aí vem o resto, né? Ou seja, quando eu penso em petróleo, 68% do petróleo está no Oriente Médio.
Então isso me explica por que historicamente o Oriente Médio foi a grande área pivô de conflitos desde o final do século XIX. Então o primeiro passo, Fernandes, por que o Oriente Médio é tão tenso? Primeira coisa que você tem que lembrar na prova: petróleo. Segunda coisa que você vai pensar na prova: rotas de comércio. Rotas de comércio. Professor, desde quando? Galera, desde a antiguidade clássica, pô. Quando você pensa nessa região, eu estou pensando numa rota antiga que interligará a Europa à Ásia. Então, quando você pensa na passagem da Idade Média para a Moderna, você fala para mim sobre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. E por que essa tomada de Constantinopla muda o panorama mundial? É simples. Porque a partir da tomada de Constantinopla, essa transição Europa e Ásia, ela é dificultada. Eu estou falando da Turquia. E aí os europeus tiveram que buscar uma nova rota para o comércio, com as Índias, as especiarias. É nesse momento que surgem as grandes navegações. Olha a importância histórica que eu tenho do Oriente Médio. Rotas de comércio. Em 1869, Ferdinand de Lesseps, ele constrói o canal de Suez, que interliga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, facilitando as rotas de comércio. Vamos seguir. Terceiro ponto: por que essa região ela é tão tensa? Pessoal, o Oriente Médio é uma das regiões do mundo que tem uma profunda carência de água. Peraí, Fernandes, isso deve ser assunto importante de vestibulares, sempre. A questão hídrica, ela é sempre abordada em vestibulares. E o Oriente Médio, por ser uma região predominantemente árida, ela tem uma carência de recursos hídricos. Perfeito? Fernandes, água, sim. Quando você trabalha com seu professor de história, ele fala para você sobre o crescente fértil. O crescente fértil é uma linha que me une Egito e o Oriente Médio, a partir do rio Nilo e do crescente fértil da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, terra entre rios, rio Tigre e rio Eufrates, que é o que a gente chama hoje de atual Iraque, certo? Então você pega aqui o Planalto da Anatólia na Turquia, e aí você traça o rio Tigre e o rio Eufrates, e nessa junção do rio Tigre e Eufrates, eu tenho aí o Golfo Pérsico, aonde está o canal Shatin el-Arab, uma área tensa entre Irã e Iraque. Por quê? Porque o petróleo do Irã e do Iraque, ele chega ao Golfo Pérsico a partir desse canal. Então quem domina o canal domina a rota de escoamento do petróleo. Por isso a crise dos anos 80. Mas vamos seguir. Quando eu penso em Israel, e aí você tem um mapa de Israel aqui ao lado, certo? Onde você tem a chamada área palestina. A palavra Palestina possivelmente venha de uma corruptela da palavra Filistina, terra dos filisteus, que tanto se trabalha na Bíblia, que tanto se trabalha na história. Então nessa área, nós teremos aqui ao norte, essa é a regiãozinha que foi conquistada por Israel em 67. Em 67, a guerra pela água. Peraí, Fernando, você está me dizendo que a guerra de 67, entre judeus e palestinos, foi por água? Eu estou lhe mostrando isso, porque foi por água. E a guerra foi travada entre Israel e Síria. Síria perderá a guerra e Israel domina essa região norte. Que região é essa? As chamadas colinas de Golã. Essas colinas de Golã é onde eu tenho a nascente de um rio. Que rio é esse? O Rio Jordão. Professor, eu vi isso na Bíblia, o Rio Jordão, famoso, exatamente. Onde você tem o Mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul. Então nós estamos falando de uma região estratégica. Por quê? Porque a água é um recurso escasso. O controle de água é um controle estratégico, econômico e social.
Essa área de amarelo é a área da Cisjordânia, é uma região palestina dentro de Jerusalém. É dominada hoje por um grupo chamado El-Fatah. Essa área é dominada por um grupo chamado El-Fatah. Professor, um grupo terrorista? Era um grupo terrorista em 59, quando um primo meu chamado Yasser Arafat criou. Hoje é um grupo político. E do ladinho aqui no cantinho, também de amarelo, é a famosa faixa de Gaza. Eis a faixa de Gaza. E essa faixa de Gaza, ela é dominada por um grupo chamado Hamas. Hamas, que é um grupo extremista sunita. Isso está claro para vocês? Eu já estou te dizendo quais são os principais elementos para eu entender as tensões nesse Oriente Médio. Ao sul, uma região de deserto. Professor, a produtividade na região deve ser muito ruim. Uma das maiores áreas de produtividade do planeta. Deserto de Negev. Israel produz laranja em plena área do deserto. Perfeito? Mas vamos seguir. Bom, e ao lado nós temos a região egípcia chamada de Península do Monte Sinai, onde nós tivemos a tábua dos 10 mandamentos sendo praticamente confeccionada. Está claro até aqui? Beleza. E aí vamos direto ao conflito entre judeus e palestinos. Uma coisa que sempre me chama a atenção é, nós temos uma guerra, pessoal, entre praticamente irmãos, historicamente. Adão e Eva representam simbolicamente o início do desenvolvimento dos hominídeos para a gente. A concepção criacionista. Deus cria Adão, Deus cria Eva, certo? Do pó faz Adão e da costela de Adão vem Eva. E eles terão filhos, evidentemente. Conhecidos na Bíblia como Caim e Abel, certo? E aí você tem a história de Caim matando Abel, sendo expulso do paraíso, e depois o terceiro filho chamado Sete. Sete, ele vai trazer uma descendência muito importante. 10 gerações depois de Adão e Eva, nós temos Noé, certo? O descendente direto da linhagem de Sete. Eu sou Noé, aquele, isso, da arca. E Noé, ele vai ter 3 importantes filhos: Jafé, Cã e Sem. Jafé e Cã não me interessam hoje. Os chamados jafetistas ou camitas, que vocês trabalham na história, não me interessam para aquilo que me proponho a falar hoje. Mas os descendentes de Sem são chamados semitas. O antissemitismo, portanto, apregoado pelo senhor Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, é uma luta contra os descendentes e filhos de Sem. Os semitas, e aí está um mapa, depois vocês observam com calma, certo? Onde está localizado cada um deles. Os que mais me interessam são os de azul, chamados semitas. Sem terá seu filho Taré, e Taré, Abraão. E aí, moçada, é onde está a história dos judeus e palestinos. Abraão se casa com Sara, certo? Sara é uma mulher muito bonita, mas com sérios problemas para engravidar. E naquela época a tradição era de que precisávamos de uma linhagem de descendência. E Abraão, certo? Abraão vai exatamente se unir a Agar. Deixa eu só chegar lá. Abraão se unirá a Agar. Professor, quem é Agar? Uma escrava, certo, de Sara. Agar era uma escrava. Então, como Sara não conseguia engravidar, Sara se une a Agar para que Abraão consiga engravidar Agar, e daí a gente ter uma descendência. E dessa descendência surgirá Ismael, de onde descendem todos os árabes. Está claro isso? Então os árabes que vão amanhã representar os palestinos que lutarão contra os judeus, descendem de Abraão. É o que o pessoal chama na linguagem popular o filho torto de Abraão, certo?
Então Abraão, como diria aí o pessoal aqui no Ceará, o coisou com Ágar, e daí surgiria Ismael, o patriarca árabe. E posteriormente Deus dará a Abraão e a Sara um filho, e desse filho chamado Isaque, que depois mudará, comandará o povo de Israel, nós teremos Jacó. E Jacó muda seu nome para Israel. Peraí, então é neto de Abraão, Israel, que vai dar origem ao grande povo de Israel? Sim. Então os filhos de Abraão serão responsáveis pela criação do povo judeu e palestino. Portanto, a guerra entre judeus e palestinos, pessoal, é praticamente uma guerra entre famílias, certo? Bom, e aí nós temos de Israel as 12 tribos e o reino de Judá. Bom, o fato, pessoal, é que eles estão na região do Oriente Médio, na região de Canaã, certo? Em Hebron, e uma grande seca atinge a região. Como eu disse a vocês, a região é árida, existe uma grande e forte carência de água. Então o que essas pessoas fizeram? Diante dessa carência de água, migraram, foram embora da região. E foram para onde, Fernandes? Para a área mais próxima, cruzando a península do Monte Sinai, chegaram ao Egito. E a história do Egito todo mundo já conhece. Os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Uma vez escravizados pelos egípcios, vieram as pragas que Deus mandou aos egípcios. Por volta de 1250 anos antes de Cristo, Moisés comandará a saída dos hebreus do território dos faraós para voltarem a Canaã. E aí vem a abertura do Mar Vermelho, que vocês tanto trabalham, enfim, certo? O fato é que eles voltam para a terra prometida, certo? Então eles saem da região do Êxodo, certo? Saem da região do Egito, praticam o Êxodo e voltam exatamente para Canaã. Voltam para a terra prometida. Mas aí, diante de tantos e tantos governos, nós iremos ver a região de Israel sendo dividida em dois reinos. O reino ao norte, chamado de reino de Israel, e o reino ao sul, chamado de reino de Judá. É claro que para mim interessa o reino de Judá, onde nós teremos a região de Jerusalém, certo? E aí finalmente a gente chega ao primeiro grande problema. O que eu queria que vocês anotassem por gentileza? Primeiro ponto fundamental: o Oriente Médio é uma região estratégica. Petróleo, carência de água e rota de comércio. Por isso que é tenso. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero que você anote. Segundo ponto que eu quero que você anote. Segundo ponto importante. Judeus e palestinos ocuparam o Oriente Médio desde a antiguidade. Judeus e palestinos ocupam o Oriente Médio desde a antiguidade. São descendentes de Abraão, certo? Terceiro ponto importante, eu quero que você anote a seguinte palavra: diáspora. Anote isso para mim. Diáspora. Professor, eu não sei o que é uma diáspora. Bote aí, diáspora. Dispersão. Diáspora. Dispersão. Diáspora, dispersão. Tá claro? Ou seja, nós teremos duas grandes diásporas na história. Nós temos duas grandes diásporas na história. Anote aí a primeira grande diáspora, por gentileza. Anote. Professor, isso é importante? De suma importância. Primeira grande diáspora, anote. 587 anos antes Cristo. 587 anos antes Cristo.
que acontece? Nós teremos a escravização dos hebreus, por Nabucodonosor, o babilônico. O que eu quero que você anote? Primeira diáspora, 587 anos antes de Cristo. O cativeiro da Babilônia, anote só isso. O cativeiro da Babilônia. O que foi o cativeiro da Babilônia? Foi o controle de Nabucodonosor sobre essa região do reino de Judá. Fernandes, como é que terminou esse cativeiro? Por volta de 537 anos antes de Cristo, portanto 50 anos depois de serem tomados os hebreus enquanto escravos, Ciro, o rei dos persas, libertam os judeus. Perfeito? E a segunda diáspora, que eu queria que você anotasse aí para mim, segunda diáspora. A invasão romana à região. Segunda diáspora. A invasão romana à região. 70 anos depois de Cristo. Ou século I depois de Cristo, se assim você preferir. Então, 70 anos depois de Cristo, segunda grande diáspora. Nessa segunda grande diáspora, nós tivemos a histórica destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém deixou apenas uma única área como lembrança, o chamado Muro das Lamentações. Tá claro? Então, segunda grande diáspora. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Galerinha, eu vou encerrar por aqui, por conta aí exatamente do jogo e a saída e a segurança de vocês. A gente vai liberar vocês mais cedo para irem para casa. Numa outra oportunidade a gente complementa esse assunto. Ok? Valeu, muitíssimo obrigado, certo? Por vocês heroicamente aguentarem até essa hora do domingo, certo? Em dia de clássico rei de final, né? Então, bom estudo para vocês, bom retorno e até a próxima. Valeu.